E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu queria falar para vocês sobre o efeito ferrante. O efeito ferrante é um efeito que ele é presente em linhas de transmissão de alta tensão. Na verdade ele pode acontecer em todos os níveis de tensão, mas ele se acentua muito mais quanto maior é o nível de tensão, quanto maior é o comprimento da linha de transmissão. E é isso que a gente vai falar aqui hoje e a gente vai ver o reflexo disso lá no projeto da subestação. O que é que eu preciso fazer lá na subestação para ajudar a controlar o efeito ferrante. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então vamos agora para o vídeo. Bom, vamos lá começar relembrando o conceito básico da engenharia elétrica. V igual a RI, lei de Ohm. Então, quando eu tenho uma tensão V, eu tenho uma resistência R e tenho uma corrente I. V é igual a RI. Quanto maior for a minha corrente, maior vai ser a minha queda de tensão. Sempre que eu tenho aqui o gráfico, corrente aqui embaixo, a tensão vai estar aqui. A resistência do material ela é intrínseca do material, então se eu tenho um resistor, resistência 10 ohms, ele é 10 ohms. Se ele é 20 ohms, ele é 20 ohms. Então, teoricamente, ele tem ali uma resistência constante. Então, quando eu aplicar uma corrente I, eu vou aumentando a queda de tensão em cima daquela resistência da forma que está aqui, lei de Ohm. Isso aqui é o básico lá da engenharia elétrica, é o que a gente aprendeu lá desde do ensino médio, no início da faculdade, no curso técnico. V igual a RI, a lei de Ohm. Isso é o que a gente espera sempre que a gente tem o carregamento de um circuito ali ao longo dele, é que a tensão ela vá caindo ao longo do circuito. Na LT, isso acontece também, Se eu tenho aqui um gerador, ou o equivalente do sistema, se eu tenho uma fonte de suprimento ali no sistema, uma fonte de energia, conectado num barramento, com a tensão V1 na subestação 1, quando eu tiver ali uma linha de transmissão, que está aqui representada, que vai alimentar uma subestação 2, com a tensão V2, e aqui eu vou ter uma carga. Então, se eu tenho uma fonte aqui, eu tenho uma carga desse lado, eu vou ter uma corrente circulando por essa linha, eu vou ter a resistência da própria linha e eu vou ter aqui a minha carga que vai solicitar uma corrente. Então, eu vou ter o quê? V igual a RI, eu vou ter uma corrente passando por uma resistência. Então, ao longo da linha, eu vou ter ali uma queda de tensão. Então, é natural que eu tenha uma tensão nesse barramento aqui, por exemplo, 230 kV, e como eu tenho uma corrente circulando pela linha, eu tenho um carregamento, é natural que essa tensão ela venha caindo ao longo da linha de transmissão, e quando chegar desse lado aqui, na subestação 2, que é a tensão V2, ela vai ser inferior à tensão V1. Então aqui, ao invés de ter os 230, eu vou ter 229, 228, 227, enfim, eu vou ter um valor que vai ser inferior à tensão V1. Isso é o que a gente espera de um sistema operando em regime permanente, em condições normais, com um determinado carregamento, é que essa tensão vá caindo ao longo do sistema. Então, muito por conta disso, a gente coloca lá na subestação um banco de capacitores. Então, o banco de capacitores ele é um equipamento que ele é usado principalmente aí no sistema de transmissão e distribuição na alta tensão para fazer essa regulação de tensão. Então, se eu tenho aí uma linha de transmissão, se eu tenho um barramento da subestação aqui que está chegando uma tensão baixa nele, porque aquele carregamento daquele circuito é muito alto, então está fazendo com que a minha queda de tensão seja mais acentuada. Então a gente coloca ali um banco de capacitores que é para eu conseguir fazer uma elevação de tensão ali naquele barramento. Então eu vou corrigir esse afundamento de tensão aqui, então eu vou flexionar essa curva para cima de forma que eu tenha aqui pelo menos aí uma tensão igual à tensão no barramento anterior. Então entra ali o banco de capacitor, isso aí vai entrar no nosso projeto da subestação, isso aí eu vou precisar fazer a especificação técnica dele, desse banco de capacitor no projeto da subestação, eu preciso determinar uma área para ele no meu arranjo físico de forma que eu consiga fazer a conexão desse banco de capacitores, precisa fazer o dimensionamento do banco para que ele consiga ali, suprir nessa queda de tensão acentuada, ele consiga controlar de fato a tensão. Isso acaba impactando lá no meu projeto da subestação.
quando eu tenho uma queda de tensão acentuada, é muito natural que seja considerado aí bancos de capacitores para fazer esse controle de tensão, né, para fazer a regulagem de tensão. Só que pode acontecer também de eu ter uma elevação de tensão ao longo da LT. A gente acabou de falar que eu tenho uma fonte de suprimento, tá? Eu tenho uma tensão no barramento 1 aqui, ó, na subestação 1, eu vou ter uma tensão no barramento 2, que naturalmente é uma tensão menor do que o barramento 1. Mas pode acontecer que ao longo da linha, ao invés de eu ter uma depreciação dessa tensão, né, uma redução aqui da tensão ao longo da linha, eu tenha a elevação de tensão. Isso por conta do efeito ferrante. O efeito ferrante é justamente essa elevação de tensão ao longo de uma linha de transmissão. Ele faz com que a tensão no barramento 2 seja superior à tensão do barramento 1, diferente do que a gente espera que aconteça, que a tensão no barramento 2 seja inferior à tensão no barramento 1. E essa elevação de tensão acontece principalmente em períodos de carga leve. Porque durante o dia a gente tem uma oscilação da carga, Horas eu tenho um pico, de consumo, ora eu tenho um consumo num patamar inferior, ora eu tenho um consumo no patamar médio. Então essa curva ela vai variando ao longo do dia. Quando eu tenho uma carga pesada, ou seja, que minha carga está no seu ápice, eu tenho um afundamento da tensão e é aí que entra o banco de capacitor para fazer essa correção da tensão. Mas quando eu tenho uma carga muito leve, a queda de tensão ela se torna muito pequena. E como essa corrente, essa queda de tensão é muito pequena, o efeito das capacitâncias da linha ele se torna muito acentuado, fazendo com que haja uma elevação da tensão ao longo da linha de transmissão. Então vamos entender isso melhor. Então eu tenho o efeito capacitivo da linha de transmissão. Então eu tenho subestação 1, S1, subestação 2, S2. As subestações são interligadas por uma linha de transmissão que está com um determinado potencial, 230 kV, 500 kV, 345 kV, está com um determinado potencial. Do outro lado, eu tenho a terra, que está com um potencial neutro. Então veja aqui, eu tenho aqui uma linha, eu tenho um barramento, que é uma linha aqui com potencial carregado. Do outro lado, eu tenho uma outra superfície com potencial neutro. Então tem uma diferença de potencial entre esses dois pontos. E aqui no meio eu tenho um meio isolante que é o ar, que separa o chão, ali a terra, da linha. Eu vou ter um potencial ali, na verdade eu vou ter um meio isolante. Então eu tenho um potencial carregado, um meio isolante e um outro potencial. Isso conceitualmente, se a gente lembrar lá das nossas aulas de circuitos elétricos, de componentes do sistema elétrico, isso vai se assemelhar ao quê? A um capacitor. Um capacitor basicamente é isso, são duas placas paralelas, duas superfícies com potenciais diferentes e um meio isolante. Então eu carrego o capacitor desse lado aqui, eu tenho um potencial positivo, do outro lado eu tenho um potencial negativo e eu tenho aqui o meio isolante. Então isso é um capacitor. O capacitor ele armazena energia, ele é um armazenador de energia. E ele armazena energia de acordo com a sua capacitância. A capacitância, basicamente, ela mede a capacidade do capacitor armazenar energia. A capacitância é dada por uma constante epsilon, que é uma constante do material, vezes a área da superfície das placas sobre a distância entre as placas. Então, quanto maior é a área da superfície, eu vou ter ali uma maior capacitância, por consequência, uma maior concentração de energia. Então, se você imagina que uma linha de transmissão de 500 kV tem, por exemplo, aí 700 km, 1000 km, então você vai ter ali uma área grande para o armazenamento de energia, porque a linha ela é muito grande, o potencial também é muito grande, então a área é grande, então o armazenamento de energia nessa linha acaba sendo muito grande também. Até por conta disso, a gente coloca lá no nosso projeto da subestação também nas entradas de linha ali, uma chave de aterramento. Então essa chave de aterramento, ela garante o quê? Que eu possa fazer o aterramento da linha de transmissão, quando eu for fazer alguma intervenção. Quando a gente faz uma intervenção na linha, a gente vai desenergizar a linha de transmissão, então eu vou abrir os disjuntores, mas quando eu abro os disjuntores da linha, de cada lado, tanto na subestação
quanto na subestação 2, eu não posso garantir que aquela linha está completamente desenergizada. Isso porque a linha ela vai funcionar também como um capacitor, né, como a gente mostrou aqui. Então ela vai armazenar ali uma energia residual. Então eu vou fazer o que? Eu vou fechar essa chave de aterramento aqui para que eu consiga descarregar esse potencial residual da linha para a terra e assim eu ter segurança durante a minha intervenção. Então a chave de aterramento ela é escopo do projeto da subestação. Então eu, como projetista de subestação, eu preciso prever ali na entrada da linha uma chave de aterramento para eu garantir que durante a intervenção na linha eu tenha esse aterramento aí, esse descarregamento da linha. Inclusive sobre a chave de aterramento a gente fala mais lá no meu curso de projetos de subestações de alta tensão de forma mais detalhada. O link está aqui embaixo, já clica e se inscreve. Então esse efeito capacitivo, ele acentua o efeito ferrante. Então quanto maior o potencial da linha, quanto maior é o comprimento da linha, maior vão ser as capacitâncias da linha, né? Maior vai ser essas capacitâncias, é como se eu tivesse capacitores aqui ao longo da linha. Então quanto maior o potencial, quanto maior a distância, maior as capacitâncias e maior vai ser a elevação da tensão ao longo da linha em períodos de carga leve, né? Isso é o efeito ferrante. E aí como é que a gente faz para controlar essa tensão, né? Essa elevação de tensão ao longo da linha? O capacitor a gente usa para fazer controle de tensão, mas quando eu tenho afundamento de tensão, né? Quando eu tenho uma queda de tensão acentuada, eu coloco um banco, injeto reatâncias capacitivas lá na linha e eu consigo fazer o controle, né? Elevação de tensão. Por outro lado, quando a gente tem a elevação de tensão ao longo da linha devido ao efeito ferrante, eu preciso prever ali bancos de reatores. Então eu vou colocar ali um banco de reator na minha entrada de linha também, para que quando acontecer aqui a elevação de tensão, no período de carga leve, desligamento da linha, né? Você abrir o terminal aqui, tirou carga, você vai naturalmente provocar elevação de tensão aqui na linha, tá? Nesse terminal aqui. Então entra o banco de reatores para reduzir esse potencial. Então com o banco de reatores eu também faço o controle da tensão na linha, só que eu faço um controle diferente do banco de capacitor, né? O banco de capacitor eu uso para elevar a tensão, o reator eu vou colocar ali para reduzir a tensão. Então o efeito ferrante aconteceu, a tensão aumentou, o banco de reatores entra para fazer o controle da tensão na linha também. Tá? Ele vai fazer o controle baseado na impedância dele. Basicamente eu vou ter ali uma comparação, né, entre a reatância capacitiva da linha, né, devido ao efeito ferrante, e aqui eu tenho a reatância indutiva desse banco de reatores. Tem um ponto importante que a gente precisa mencionar em relação ao controle de tensão aqui com o reator. Quando eu tenho aqui desse lado um determinado nível de tensão e eu tenho o efeito ferrante, né, por quê? Que eu tenho várias capacitâncias aí, ó, ao longo da linha. Eu tenho um capacitor aqui, eu tenho um capacitor aqui, eu tenho outro capacitor aqui. Isso aqui são as capacitâncias da linha, tá? Então quer dizer que a minha tensão ela vai aumentando aos poucos. Ela começa aqui nesse nível e ela vai aumentando, 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 de forma que quando eu chegar lá no outro barramento, eu posso ter uma elevação muito grande, tá? Quanto maior o comprimento da linha, eu vou ter uma elevação de tensão. Então o que é que eu tenho aqui? Quando o comprimento da linha é muito grande e eu coloco o reator desse lado, ó, como está aqui, ó, eu coloquei um reator aqui para fazer esse controle, né, reduzir essa tensão, o que é que vai acontecer na prática? A minha redução ela vai acontecer dessa forma. Nesse terminal aqui eu vou ter o controle, tá? Nesse terminal aqui vai estar controlada, mas no meio da linha aqui, ó, ainda vai ter, tá? Aqui no meio da linha ainda vai ter um pico de tensão, tá? Então eu tenho um controle nesse terminal, eu tenho um controle nesse terminal, mas aqui no meio eu ainda tenho uma elevação de tensão, porque o reator ele controla mais próximo aqui do terminal, mas lá no meio da linha eu não consigo ter a influência completa desse reator aqui. Então lá no meio da linha eu ainda vou ter uma tensão elevada. E como é que a gente faz para controlar isso? Nesse caso, né, quando o comprimento da linha é muito grande, o controle de tensão é feito através do seccionamento da linha, que é basicamente eu chegar aqui, cortar essa linha, né, seccionar ela,
colocar uma nova subestação. E lá nessa nova subestação eu vou colocar um novo banco de reatores, eu vou ter um banco de capacitores, eu posso ter um compensador estático, um compensador síncrono, enfim, eu vou colocar ali elementos de compensação nessa subestação aqui intermediária para que eu tenha um controle de tensão nessa subestação, nessa outra aqui, e eu tenha o controle de tensão também no meio da linha, tá? Então, seccionando a linha e colocando uma nova subestação com elementos de compensação, eu consigo fazer o controle de toda a linha, né? Então, eu tenho controle nesse terminal, tenho controle nesse terminal, tenho controle nesse terminal e consigo controlar ali o intermediário de cada linha, né? Como eu não tenho uma linha tão grande, então o meu reator que eu coloco ali no determinado terminal, ele consegue influenciar mais ao longo da linha de transmissão. E só lembrando, no próximo dia 30 eu vou estar abrindo as inscrições para o curso de projetos de subestações de alta tensão, que é o curso onde eu mostro todo o passo a passo para você conseguir fazer o projeto de uma subestação de alta tensão, ou seja, uma subestação de 69, 138, 230, enfim, subestação de alta tensão. Então lá a gente mostra ali, desde a concepção do sistema elétrico, equipamentos elétricos, esquemas de manobra, especificação de equipamentos, diagrama unifilar, arranjo físico, detalhes de instalação, estudo de curto, estudo de proteção, malha de aterramento, serviço auxiliar, tudo aquilo que a gente precisa para fazer o projeto de uma subestação de alta tensão. Então no próximo dia 30 vou abrir as inscrições, vou deixar aqui embaixo já o link para você se inscrever na lista de espera e você não perder quando eu abrir as inscrições, né? Porque da última vez, né, no ano passado, a gente abriu inscrições para a primeira turma e aí algumas pessoas que estavam esperando não conseguiram fazer a inscrição, até porque o curso as inscrições ficam abertas por tempo limitado e também o número de vagas é limitado. Então, para você receber logo, assim que eu abrir as inscrições, você receber o link para conseguir fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga, eu vou deixar aqui embaixo o link para você fazer a inscrição, beleza? Então, para você que quer entrar nesse mercado, grande oportunidade para você fechar esse 2023 ganhando esse conhecimento e começar o 2024 já no mercado de projetos de subestações de alta tensão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.